Bom dia a todos. Meu nome é Marco Elísio Marques, eu sou coordenador do curso de Engenharia Elétrica da FUMEC. Eu gostaria de agradecer a vocês por estar participando desse nosso ciclo de palestras. Eu quero dar as boas-vindas ao Everton, ele é engenheiro da CEMIG, ele vem falar para a gente das usos de ferramentas de Business Intelligence no planejamento e projeto de engenharia. E para introduzir o Everton, convido o professor Manuel Rocha Fiuza, que o conhece de longa data e pode falar um pouco mais sobre o assunto e por falar mais do Everton. Obrigado, bom dia a todos. Bom, bom dia para todo mundo. Realmente eu conheço o Everton há muito tempo, né? Desde o do dia que ele manifestou o desejo de trabalhar na área lá onde eu trabalhava na CEMIG, na área de planejamento e projeto. É muito gratificante um colega engenheiro da sua empresa virar e falar que quer trabalhar com você. Isso é uma coisa que é muito bacana. Apresentando o Everton, ele é técnico em eletrônica, eu estou lendo a colinha aqui do lado, né? Ele formou-se no Cefet em 99, engenheiro eletrônico de telecomunicações pela PUC Minas em 2005, fez MBA em administração pela Fundação Getúlio Vargas em 2018. Atividades profissionais dele, ele trabalhou na Multicel Telecom como técnico, né, uma empresa que prestava serviço para Telemar, técnico em eletrônica na CEMIG, entrou em 2002, depois, em 2005, engenheiro de telecomunicações, né? Engenheiro de telecomunicações em 2006 até hoje, trabalha na gestão de projetos para implantação de empreendimentos de engenharia de telecom para atendimento às demandas do setor elétrico, né? O serviço que a gente fazia lá é o planejamento de telecomunicações para o sistema da CEMIG. E faz também gestão regulatória de obras de telecom nos processos de revisão tarifária da distribuição e da transmissão. São as duas empresas da CEMIG. Bom, vou passar a palavra para o Everton. Boa palestra, Everton. Obrigado, Fiuza, novamente. Bom dia a todos. Vim falar aqui para vocês, né, dos usos de ferramentas de BI, planejamento e projeto de engenharia, né? Como o Fiuza falou, eu atuo no setor elétrico e faz 19 anos, né? Nas áreas aí de implantação, de sistema de telecom. A partir de 2017 comecei a trabalhar na parte regulatória, né? Que é como adequar os investimentos de telecom vinculados ao setor elétrico às regras do jogo, né? A regulação, principalmente nas concessões de distribuição e transmissão. Que eu gostaria de colocar também, assim, o que eu vou falar aqui é a visão minha como profissional da área, como engenheiro, né? E as minhas opiniões aqui não são as opiniões da CEMIG, né? A opinião minha, particular, né? Todos esses anos aí de vivência no setor. E, assim, eu não vou mostrar nenhum dado que seja, assim, reservado à empresa, é mais o conceito mesmo, né? Como que essas ferramentas têm ajudado a gente na gestão das obras, né? E vamos lá. Então, pessoal, fiz aqui um índice aqui, a gente vai falar aqui contexto regulatório, porquê de telecom no setor elétrico, o uso das ferramentas de BI propriamente dito e a visão de futuro que a gente tem, né, para melhorar aí a nossa gestão. Como contexto regulatório, a gente tem, né, as concessões do setor elétrico, essa figura aqui, uma figura clássica, né, da geração, né, várias fontes, eu citei aqui a mais importante, né, nossa hoje, a hidro, né, setor de transmissão, que interliga aqui as fontes até os consumidores, e por fim, aqui a distribuição, né, para a gente ter uma visão aqui do caminho da energia, né, até a casa da gente. E nesse contexto regulatório, segreguei aqui as atividades do setor elétrico em 4 quadrantes, né, para a gente poder entender o porquê, né, das obras de telecom nos diferentes contextos, né. Então, a partir ali principalmente de 2004, com até então, né, nova lei do setor elétrico, né, o governo exigiu que as empresas, principalmente as empresas integradas, né, que
trabalhavam em todos os setores, né, aqui do setor elétrico, né, elas fossem segregadas em geração, transmissão, distribuição e comercialização, né? Então, a partir daí, a CEMIG, a Copel, as outras empresas que eram integradas, tiveram que se desverticalizar e para cada tipo de concessão aqui há um CNPJ distinto, né? Foi criada uma empresa separada para poder segregar os investimentos, né, e as atividades propriamente ditas. E do ponto de vista de engenharia, isso aqui foi um complicador, né? Porque antigamente a gente tinha um CNPJ só, com todo o orçamento a ser executado nas obras, debaixo, vamos falar assim, de um guarda-chuva, né? De um único CNPJ. E agora a gente chega aqui a vários, né? Nós estamos na casa aí das dezenas das empresas, dezenas de CNPJs distintos, né? Para poder trabalhar as obras de engenharia. Nos dois quadrantes superiores, a gente tem aqui os ditos monopólios naturais, né? O setor de distribuição e o setor de transmissão. E a agência reguladora tem estado assim, bastante atenta aos investimentos, né? De você ter essa segregação de investimentos nas concessões, porque como as atividades aqui de cima são monopólios naturais, né? Os agentes que exploram esses ativos, eles têm, por natureza, uma vantagem competitiva, né? Só tem uma empresa de distribuição numa região. Economicamente inviável ter mais de uma, né? Pela natureza do serviço, né? Você chega a uma cidade, só a CEMIG atende, outra concessionária. E na parte aqui dos quadrantes inferiores, a gente tem as atividades do setor elétrico de natureza competitiva, né? Por exemplo, aqui na geração, os grandes empreendimentos que o governo coloca aí para serem feitos, tem um leilão, os consórcios disputam ali o direito de construir e explorar aquela infraestrutura ali por décadas, né? Normalmente aí 30 anos. Né? E a comercialização nem se fala, né? Tem talvez o mais competitivo aqui dos quadrantes, né? Onde a partir de uma certa demanda de energia, é possível você adquirir a energia de qualquer fornecedor, mesmo que você esteja na área de concessão de uma das concessionárias clássicas, né, que a gente tem aí. Né? Então, essa segregação de investimento ela é importante porque seria injusto com os outros fornecedores, os outros agentes aqui do setor, principalmente os quadrantes aqui de baixo, né? Uma empresa que atua nos 4 quadrantes, né, usar investimentos nas atividades monopolísticas para beneficiar as atividades competitivas. Né? Então, a ANEEL ela tem sido bastante atenta a essa questão de evitar, né, negócios entre as partes relacionadas, que a gente chama, né? Obras na distribuição que beneficiam a empresa em outro ramo competitivo. Né? Então, essa segregação aqui ela é muito importante, tem sido muito assim, observada pela ANEEL. E no dia a dia do trabalho da gente, a gente tem que ter esse cuidado de uma obra de natureza de distribuição só atender aquela demanda de transmissão, geração e assim por diante, a gente poder segregar aí, as atividades do setor, e cada um no seu respectivo quadrante. Agora a parte das telecomunicações no setor elétrico, né? O porquê de sistemas de telecomunicações e empresa de energia. Né? A gente tem um cenário, estamos aqui o mapa de Minas Gerais, eu georreferenciei aqui as estações de telecomunicações e elas, de alguma forma, elas acompanham a evolução do setor elétrico. Né? Então, a gente vê aqui uma densidade maior aqui de pontos, aqui na região metropolitana, né? Pela natureza da demanda mesmo, e em outras regiões não tão densas, né? Então a gente já referenciou essas instalações, porque, gente, o sistema de telecom que a gente faz, ele tem que atender às concessões, geração, transmissão, distribuição, né? E atendimento aí às demandas da empresa. Então a gente tem um cenário de instalações desassistidas. O que é isso? Você vai numa usina, numa subestação, não vai ter o papel do empregado lá operando a instalação. Né? A gente tem um cenário de cada vez mais de operações desassistidas, né? Não tem ninguém lá. Né? Então você tem que prover um circuito de comunicação para
fazer operação remota, automação, medição, vídeo monitoramento ou qualquer demanda aí de operação e manutenção dessas instalações, né? As operadoras de telecom não atendem todas as localidades, né, gente? O setor elétrico aí está aí há décadas aí no Brasil, a gente passou aí por, né, várias reformas e mesmo assim tem várias localidades no estado que as operadoras não chegam, né? Então, você pode ver, todas as grandes empresas do setor elétrico acabaram que tiveram que criar um setor de engenharia para poder prover circuitos, né, nessas localidades mais distantes, né? Mas isso aí, né, não impede que a gente contrate rede aí no mercado também. Então a gente, de alguma forma, tem uma complementariedade entre redes alugadas e redes próprias, né? Então, algumas localidades a gente tem o link principal, o link da própria concessionária, e o link redundante como operadora de mercado. A legislação exige alta disponibilidade. Isso aqui, gente, principalmente nos circuitos que atende às grandes instalações de geração e transmissão. Esse órgão aqui, ó, Operador Nacional do Sistema, para as principais instalações, ele exige da gente uma disponibilidade de 99,98%. O que é isso na prática, né? Durante um ano de medição da disponibilidade do circuito de comunicação, ele pode ficar indisponível no máximo 1 hora e 45 minutos por ano. Então, assim, é uma demanda de disponibilidade muito alta. Então, o que a engenharia manda a gente fazer? A gente duplica, a gente põe um circuito próprio e põe um circuito de uma operadora em paralelo, né? Reconhecimento tarifário dos investimentos de telecom. Os nossos ativos, né, de telecomunicações, eles são previstos no Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico da ANEEL, né? Então, quando a gente instala um rádio, um cabo de fibra ótica, um banco de baterias, um equipamento carro, aquilo ali, ele entra, né, na base de remuneração da concessionária de transmissão e distribuição. Então, é um ativo reconhecido na tarifa, né? Isso aí é muito bom porque, de alguma forma, os nossos investimentos, eles compõem ali a remuneração da companhia. E, por fim, pessoal, os ativos de telecomunicação que a gente faz aqui nos âmbitos das concessões são apenas para atender a demanda interna, né? Então, a gente não vende circuito aí no mercado. Tinha até a empresa até um tempo que ela trabalhava conosco com a visão de atendimento do mercado, mas a nossa infraestrutura é basicamente para atender as demandas do nosso setor de trabalho, que é o setor elétrico, geração, transmissão e distribuição. Então a gente tem as fotos aqui das clássicas salas de controle, que o Operador Nacional do Sistema está aqui. Tem um colega aqui de setor monitorando uma série de instalações aqui de geração e transmissão do setor elétrico, né? Então, esses circuitos, por fim, servem para quê? Essa infraestrutura aqui da sala de controle consiga atuar numa instalação isolada em algum lugar aqui, né, do nosso estado. Essa sala de controle aqui de baixo é a sala do ONS, né, que é a sala de controle de geração e transmissão que a CEMIG tem. E tem outras, né? Tem sala de controle da distribuição, tem sala de controle da medição, tem a sala de controle de telecomunicações, né? Então, toda essa infraestrutura é para poder fazer com que isso aqui funcione, né? Que não tem que ter alguém lá fisicamente numa instalação. Pessoal, agora eu vou falar das ferramentas de BI propriamente ditas, né? Esse gráfico aqui mostra essas barras azuis são as realizações de telecomunicações aqui de forma absoluta ano a ano, de 2013 até 2020. E essa curva aqui laranjada é o gráfico acumulado delas, né? Então, a gente vê que a própria dinâmica do setor elétrico e a digitalização das instalações, elas têm exigido, né, uma rede de telecomunicações cada vez mais robusta e disponível para atender as demandas do setor elétrico. E isso está sendo refletido aqui no volume de investimentos. Então, tem uma curva aqui com a inclinação dela aqui cada vez maior, e é uma tendência do setor, né? E a partir disso, dessa demanda interna, foi criado no setor o chamado PMO, né, o Escritório de Gerenciamento de Projetos, lá em 2014, né,
com a equipe aqui de 3 pessoas, um engenheiro que sou eu, uma consultora externa e uma analista de projetos, para a gente, de alguma forma, melhorar a gestão dos empreendimentos, né? A demanda aumentou muito, múltiplas concessões, múltiplas obras, a gente precisava segregar isso aí num ambiente, né? Para poder fazer a gestão das obras. Basicamente, gente, o que é a gestão da obra, né? Você tem um valor a ser realizado, planejado no ano, é saber em que pé que isso está, se está andando, se está seguindo o cronograma, se as realizações estão sendo feitas, né? A gestão de empreendimento mesmo, né? Então, naquele cenário, a gente criou a primeira versão do nosso painel em Excel mesmo, foi eu mesmo que criei, com a ajuda, né, da nossa equipe aqui do PMO, o gerente ia demandando informações, e a gente criou, né, com o que tinha na época, que era o Excel, né, que eu vou mostrar aqui agora, né. Pessoal, eu taxei aqui as informações, né, que o importante aqui é o conceito mesmo, não valores e, né, informações aqui da empresa, mas dá para passar o conceito aqui só com essas figuras. Então, qual que era a demanda, né? A gente tinha planilhas, né, com a lista de obras, quem que é o coordenador da obra, né, o engenheiro líder, qual empresa que essa obra está atendendo, né? No MS Project, os colegas cadastram o cronograma, colocam lá as curvas de desembolso mensais, né, que a gente chama de planejamento, exporta isso aí para o Excel, né? O SAP é o ERP da empresa, né? É o software de gestão da companhia, então lá a gente captura as informações de realização, quanto que gastou nas obras mesmo, né? Pagou de nota fiscal, pagou um fiscal, pagou um empregado, comprou um equipamento, isso aí ele reflete aqui nas realizações, aqui informação financeira mesmo, né? Reais, né? Quanto que foi gasto na obra. Os compromissos são, né, empresa pública, tudo que você tem que fazer tem que licitar, então quando você coloca na praça uma licitação, vamos supor, de uma torre, né, aquele valor lá, vamos dar um exemplo aqui, vamos supor, R$200 mil de uma torre, ela sai do disponível da conta e vira um compromisso, né, que aquilo ali vai ter um processo de licitação, depois vai gerar um contrato com o fornecedor de mercado, enquanto esse valor, né, está ali segregado para fazer a licitação, gerar o contrato, fabricar, entregar, ele fica aqui no compromisso. Então, gente, qual que é a ideia? Todas essas informações, elas são transformadas num formato Excel, né? São múltiplas fontes, né? A lista de obras, os cronogramas com as informações de planejamento mensal, as realizações, compromissos. Isso aqui é convertido numa planilha Excel, que ficam nessas abas aqui que estão aqui embaixo, ó, BD1 e BD2, e são exportadas para esse painel em planilha dinâmica, né? Por que disso? A gente, eu vou mostrar mais para frente, a gente está na casa de centenas de obras simultâneas, né? Então, aqui no painel, a gente tem essa curva azul, ela é uma curva acumulada, né? Curva S, que a gente chama, né? Ela, de alguma forma, ela mostra a resultante de centenas de obras a serem planejadas no ano. Então, qual que é a ideia aqui, gente? Se eu retiro todos os filtros aqui do painel, o gerente consegue ver, olha, num ano corrente aqui, né? Aqui esse painel mostra a visão anual segregada por mês, qual que é toda a demanda de investimento que o setor tem que fazer de forma acumulada, né? Então, tem aqui alguns bons milhões mês a mês até aqui de janeiro a dezembro, né? Então aqui o azul, ele captura as informações de planejamento mensal que vem aqui do MS Project e externa aqui para nós. Essa curva verde já é a realização, já é o que foi pago na obra, né? Então, a ideia, gente, é a gente pegar uma obra exatamente, ou um conjunto de obras, ou todas as obras que a gente vai clicando aqui nessas abas, a gente fazer múltiplas visões, né? Para poder tomada de decisão, saber como é que as obras estão andando, como é que está o conjunto de obras do setor. Então, a partir de cliques aqui em uma obra, ou de as obras geridas por um engenheiro, ou de todas as obras, por exemplo, só da transmissão, ou só da distribuição, ou só de uma concessão de geração, a gente poder fazer múltiplas visões. Então, você clica numa obra, o painel ele atualiza, né? Então, por exemplo, aqui num ano corrente, ó, a gente tinha uma demanda aqui de
bem alta aqui de investimentos e fechou o ano um pouco abaixo, né? Isso aqui é a visão global, mas eu poderia ter feito essa avaliação de um engenheiro só, ou de uma obra só, ou de um conjunto de obras, aí a gosto aqui do que a gente quer avaliar, né? Então, essa aqui foi a primeira visão, o Excel lá em 2014, tem aqui a visão acumulada, tem a visão absoluta também, que a gente vê mês a mês, né, para poder comparar as barras aqui, né, de planejado versus realizado, né? Então a gente tinha isso aqui, era uma ferramenta, né, Excel mesmo, com suas limitações, mas ela atendia, né? Dentro do que tinha de demanda na época, ela atendia. A dinâmica nossa era todo dia ir no SAP, fazer um download, sobrescrever a tabela Excel aqui de realização. Então, no início do dia, a gente fazia esse download, né, SAP Excel, e atualizava a curva aqui. E era a nossa dinâmica. Só que, né, como eu mostrei lá no outro gráfico, a demanda aumentou demais nos últimos anos e a gente passou a ter um cenário aqui interno que a gente chama até de Big Data, né? Então, pensa, senhores, 200 obras em andamento, mais de 20 CNPJs, mais de 15 engenheiros trabalhando, né, coordenando obras, toda a gestão de contratos e licitações, mais de 900 instalações de telecomunicação. Então, assim, um oceano de dados aqui para a gente poder controlar o andamento de obras, né? Saber uma obra para atendimento de uma subestação qualquer, como é que está a realização dela, né? Quantos por cento já realizou frente ao planejado? Como é que está? Quais são os gastos que tem lá? Quais são os compromissos? Como é que está a parte regulatória? Já capitalizou os coletores, né? Então, gente, eu trouxe aqui alguns exemplos das planilhas Excel que a gente tem. Ó. Isso aqui são transações do SAP, né? Por exemplo, CJ3 mostra realização. A gente está com mais de 120 mil linhas, né? Cada lançamento contábil que você tem é uma linha. Então, você pensa, mais de 200 obras em andamento é um universo de dados, né? 120 mil linhas, né? O CJ5 são os compromissos, né? São os editais de licitação, são as requisições de compra, os pedidos, os contratos, né? Mais de 12 mil. Essa CN43, ela mostra o status coletor. Né? Quando a gente abre uma obra, né, tem ali uma demanda, né, que você tem que capitalizar, e aqui o orçamento também a gente tem esse cenário. Então a gente foi ao mercado, né, pesquisou aí várias opções, a gente viu ClickSense, Tableau, mas no final a gente chegou no Power BI mesmo, que é uma ferramenta Microsoft, tem ali alguma a facilidade, né, com os pacotes software, o seu mesmo fabricante, o Projet também. Então, a ideia foi isso aqui, né? A gente escolheu o Power BI, convergência de dados, interatividade, dá para acessar via o celular ou desktop, implementou aqui informações regulatórias de capitalização, né, em função das revisões tarifárias, e novas funcionalidades, realizações, compromissos, status coletores, planejamento plurianual e indicadores. Eu vou mostrar aqui algumas telas que a gente mostra isso aqui mais no detalhe. Pessoal, eu tirei os logos todos aqui, as informações. Então, essa é a tela do nosso painel. Então, é um formato de painel principal, hiperlink. A pessoa interessada, parte relacionada, clica aqui e consegue ir até os painéis para poder fazer as análises. Esse aqui é a replicação daquela tela do Excel. Então a gente tem o mesmo conceito aqui da curva de planejado acumulada, a curva azul, a curva verde, o realizado, o gasto, né? Eu tirei todos os valores aqui, né? O compromisso aqui é amarelo. Então a dinâmica é bem parecida com o Excel. Múltiplas visões, a gente clica aqui, por exemplo, no responsável, e o painel se atualiza com todas as obras vinculadas a um responsável, a uma obra propriamente dita, a uma empresa, a um macroprojeto, a tipificação, que são as subdivisões das obras, né? Tipo de investimento, programa, ano. E isso aqui tem uma dinâmica, né? A partir do momento que você clica aqui em algum requisito, o painel se atualiza aqui para poder fazer a análise, né? Aqui tem a visão de curva S, né? É o acumulado, né? Aqui a gente tem a visão de absoluto, valor absoluto, né? Porque às vezes no mês você quer saber, por exemplo, nesse mês aqui de fevereiro de 21, tinha um planejamento aqui, um realizado maior, né? Para a gente ver a demanda no mês, né? De alguma obra ou de conjunto de obras, ou a demanda anual, que está aqui, né? Visão plurianual, que a gente vê, né?
aqui já é a visão de ano a ano mesmo, né? Os ciclos tarifários são quinquenais, né? Então, o ciclo da distribuição, ele é de 2018 a 22, o ciclo da transmissão também é 18 a 22, da geração ele já é ele tem um ano de atraso, ele é 19 a 23. Então, aqui a gente vê uma visão bem macro mesmo, né? Você pega, por exemplo, uma concessão de transmissão e vê como é que a demanda de investimento dela no ciclo, né? Que a visão lá é bem alto nível, né? Anual. Pessoal, essa aqui é uma das que eu mais gosto, que é o georreferenciamento, né? O Power BI, ele tem por ele ser Microsoft, ele tem um link nativo aqui com Bing, semelhante ao Google Maps, né? Vamos falar assim, a versão da Microsoft do Google Maps. Então, todas aquelas 900 instalações que eu mostrei para vocês, eu fiz um georreferenciamento delas para saber onde estão os investimentos aqui da companhia, né? Então, isso aqui eu fiz uma segregação, aqui eu não coloquei todos, senão ia poluir, né? Igual aquela primeira que eu mostrei, é muito grande. Então, aqui eu coloquei todas as instalações da empresa de forma georreferenciada, fiz aqui uma formatação condicional, né? Verde, amarelo, vermelho e preto, para saber o grau de depreciação das instalações. Esse quadro aqui ao lado, ele ordena a lista de instalações por empresa, pelo número dela, né, ODI ANEEL, pela descrição dela. Então aqui vai estar a subestação Jampruca 1, por exemplo, né? E aqui eu consigo ver o grau de depreciação de cada instalação, né? Aqui, gente, o que a gente vê? Quanto mais depreciada está uma instalação, mais antiga ela está, né? Então, assim, você pegar uma instalação que está aqui quase 80% depreciada, ou seja, ela está precisando ter investimento. Então, aqui, por exemplo, entre 71 e 99, ela fica vermelhinha. Então, a gente, para efeito de planejamento, a gente olha, tem uma instalação que está, do ponto de vista contábil, ela está quase esgotada, né? E a gente consegue fazer múltiplas segregações. Aqui, por exemplo, eu segreguei aqui pelo tipo de unidade de cadastro, que é um termo do setor elétrico, fibra ótica. Então, tem algumas instalações que houve investimento recentemente, elas ficam verdes, né? As que não tem tanto investimento, vermelha e até preta. Divisão da carga de trabalho. Isso aqui, gente, nós temos lá 15 engenheiros, que teria o nome deles aqui embaixo, né? Com a carga de trabalho. Então, as barras aqui, volume de investimento que cada engenheiro tem. Em azul escuro a gente tem os investimentos em 21, em azul claro em 22 e em laranja 23. Então eu consigo, quando chegar uma obra nova, eu consigo aqui saber quem está mais sobrecarregado e quem está menos. A sua transparência saiu. Saiu o seu PowerPoint. Caiu? Opa. Caiu. O último slide aí, ele parou. Opa. Vê se você consegue voltar aí e continuar a partir dele, por favor. Opa, é a net aqui. Deixa eu migrar. Talvez eu migre aqui para o celular, então. Já imaginei que isso podia acontecer. Vamos ver aqui, gente. Aqui, na carga de trabalho. Então, aqui, a gente consegue ver qual engenheiro está mais sobrecarregado e menos, né? As barras azuis são o investimento em 21, a azul escura, né? A 22, a azul clara em 22 e a vermelha em 23. Então eu consigo ver aqui, né, quem está mais sobrecarregado em 21, 22, 23. Tem um número de obras que é essa linha aí, né? Então eu faço assim, de alguma forma, compartilhamento assim, orçamento e número de obras, né? Uma cruzamento de dados para saber quem está mais e quem está menos sobrecarregado. Outra ferramenta interessante, gente, que o Power BI proporcionou para a gente foi esse quadro. E a gente precisava fazer um reequilíbrio de obras interno. Então, por exemplo, aqui no lado esquerdo, tem um engenheiro ali cedendo obras para 4 engenheiros que estão do lado direito. Então, o Power BI ali, ele me mostra, né, de forma gráfica como é que foi a divisão do ponto de vista orçamentário, né? E múltiplas visões também. Então, aqui no quadro da direita, olha lá, são 15 obras, tem a lista de quais são os orçamentos, o tipo de tecnologia. Então, assim, ajudou muito para a gente saber fazer o reequilíbrio de forma mais assertiva, né? Quantas obras vai passar para cada colega, qual que é a tecnologia, tem a afinidade da tecnologia com a expertise do engenheiro que está coordenando, né? Então, assim, você consegue ter visões gráficas aqui
bastante interativos, bastantes, né, interativos, né, e para a gente ter uma tomada de decisão aqui mais assertiva. Esse quadro aí, gente, é o de realizações por obra, né? O nosso sistema lá é o SAP, a licença dele é muito cara, então não é todo mundo que tem licença. Então agora no painel, um colega que coordena a obra, ele consegue entrar na obra dele, ou no nome dele, ou numa empresa, e ver lançamento contábil a lançamento contábil, o que foi gasto na obra dele, né? Então tem ali, ó, pagou um projeto de R$ 4.495, tem a data, o contrato, o tipo, né? Essas barrinhas à direita aí, a parte de prudência de investimento, né, gente? A ANEEL enxerga assim, como imprudente quando você tem muito serviço e pouco equipamento. Então, essa primeira barra verde, a ICA, que é o custo adicional, a gente tende e tenta ao máximo mantê-lo ali num percentual global versus ao equipamento ali de no máximo ali uns 50%. Os outros índices, o COM, seriam as miscelâneas da obra, o seu AR e ao seu AR, os equipamentos ditos principais. Então a gente consegue fazer ali uma análise de prudência de investimento também com múltiplas visões. Pessoal, outras funções interessantes, esse quadro da esquerda, ele mostra a métrica de uso do painel. Então eu consigo saber ali quem acessou o painel, qual hora, se foi no celular, se foi no desktop, quais das abas ali do painel estão sendo mais acessadas, quais estão sendo menos, até para eu poder montar o painel ali em função da demanda da equipe. Então eu consigo saber o horário que uma pessoa clicou no painel, né? É uma ferramenta web, tem um site, você clica pelo celular, pelo aplicativo ou pelo site, ou no desktop, né? Você vê aí que a equipe acessa muito mais pelo desktop pelo celular, né? Aquela barra verde ali, ó. Aqui, ó, ela é assim, né? Ela é do desktop aqui do celular. Então aqui, mostra o ranking de quem acessa mais, a gente consegue até ver quem está mais interessado nas obras e quem está menos, né? Controle de acesso, que é essa aqui do lado, né? A gente vê, a gente consegue, para a pessoa acessar o nosso painel, ela tem que ter uma prévia autorização, né? Então a gente cadastra a pessoa. Então é uma ferramenta muito interessante, né? E os próximos passos, pessoal, hoje a gente ainda está fazendo download do SAP, das outras versões para o Excel, para exportar para o painel. A ideia é a gente fazer esse link automático, né? Project Online. A gente está nesse momento fazendo treinamento do Project Online, que é uma ferramenta na nuvem também, para a gente poder também linkar os cronogramas das obras ao painel de forma automatizada. E os indicadores financeiros, né, que a companhia demandou, né, taxa interna de retorno e valor presente líquido, porque assim, eu já fiz funcionar no Excel, agora falta colocar no BI, que é os próximos passos, né, para a melhoria do painel. E é isso. Obrigado. Obrigado, Everton, pela apresentação. Muito boa apresentação, viu? Mas você já mostrou que isso aí, vocês ainda têm o trabalho de carregar retirar o do SAP, né? O SAP realmente ele não é muito amistoso com outros softwares para ceder dados, principalmente pela questão que eles querem vender a solução e não facilitar a resposta. É uma estratégia de negócios da SAP. Sim. Eu vou abrir para mais perguntas, para se alguém tiver mais alguma pergunta, e se não tiver, eu ainda tenho aqui um assunto que eu queria que você desse uma passada rapidinho. Ok. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Bom dia. Eu tenho uma pergunta. Uhum. Não ficou claro para mim. No Power BI, quem que alimenta o Power BI? É você e sua equipe ou cada engenheiro de cada projeto que alimenta o Power BI e aí tem todos esses dados gerados? Como é que funciona isso? Na verdade, são os dois, né? O coordenador da obra alimenta à medida que ele faz o planejamento mensal de desembolso. No Project, hoje está assim, a gente captura do Project, salva numa planilha Excel e o Excel reflete no Power BI. Aí talvez sejam uns 10% das informações.
Os outros 90 é a equipe do escritório que faz, que são downloads do SAP, são múltiplas transações, então você tem transação de realização, de compromisso, de orçamento, de status de coletor, uma série de transações. Então, a gente vai lá no SAP, download, sobrescreve a planilha do Excel, né, salva com o mesmo nome, né, porque aí ela atualiza novas linhas, e depois a gente faz o Power BI, ele tem um botão que é de atualizar, você clica nele, ele como se ele fosse lá na planilha Excel e puxasse, né, os dados. Né? Então, hoje está manual, mas os próximos passos é automatizar isso aí, ele fazer assim, todos os dias, 10 da manhã e 4 da tarde, de forma automatizada. Né? É próximos passos, automatização. Não, beleza. Mais perguntas, pessoal? Mesmo sendo automatizado isso aí, você sempre vai ter que tirar do SAP essa planilha, correto? A gente está pesquisando, parece que tem uma forma de fazer um link lá no banco de dados do SAP Power BI. E aí não precisaria fazer essa atualização manual. Teria como fazer isso aí de forma direta no banco de dados. Eu lembro que quando eu trabalhei na CEMIG Distribuição, na agência de contagem, a gente fazia uma extração do SAP, das informações dos dados dos funcionários em si, né? E colocava tudo numa planilha de Excel, cara. Ele liberava um sistema na planilha de Excel, a gente tinha que pegar aquele arquivo da planilha de Excel e jogar em outra que a gente precisava para usar. Nós fizemos muito esse negócio. Não existia essa ferramenta ainda, né? Isso aí passa pela parte lá da TI, né, de governança. A gente está tentando aí evitar trabalho repetitivo, né? O ideal é isso aí mesmo, é fazer um link direto com 2 datas no dia, 10 da manhã e 4 da tarde, dia útil. O sistema vai lá no banco de dados e atualiza, né, no painel. Uma meta, né? Essas operações, eu lembro, quando eu estava trabalhando aí, que existiam algumas aplicações que eles falavam que eram aplicações em batch, né? Que elas rodavam à noite e te davam o resultado de dia. Mas era sempre um procedimento complicado, porque você tinha que retirar a planilha, colocar a planilha em um determinado ponto da rede, e no outro dia a sua aplicação lia aquilo da planilha, que é o que vocês estão fazendo aí. A ideia realmente é que a aplicação leia direto o banco de dados do SAP, né? E aí você, na hora que você faz a consulta, ele lê a situação de momento naquele instante, né? Que é o ideal mesmo. Alguma pergunta, pessoal? Estamos buscando isso aí. Mais perguntas? Bom, eu queria que você, só para a gente encerrar, que você desse só uma passada rápida, o tempo nosso já está em cima, do que é o fechamento de uma obra. Você falou sobre as diversas etapas, mas eu queria que você mostrasse, principalmente para os alunos da elétrica aí, o que é o fechamento de uma obra para a ANEEL, o que ela significa e onde ela reflete. Tá. Posso falar, Fiuza, ou quer que mostre aqui? Não, só falar mesmo. Isso aí, pessoal. Aí já é a parte... até que eu fiz um treinamento na Fundação Getúlio Vargas, né, no MBA em setor elétrico, isso aí era bastante falado lá também. Quando você abre uma obra, né, tem os documentos formais, né, que chama Ordem de Mobilização, ODI. Então, para cada instalação que você vai instalar um equipamento novo, você tem que abrir uma ordem de instalação ODI, né? E lá você cita quais equipamentos você vai instalar, e aquela ODI ela tem uma vida, né? Quando você cria a ODI, você tem que falar a sua previsão de conclusão, né? Então, normalmente a gente cria uma ODI e coloca lá 18 meses ou 24 meses, que é um tempo, vamos falar assim, médio de uma obra do setor elétrico, principalmente subestações. Então, você cria aquela ODI, começa isso aí vai lá para o SAP, né, que é o sistema, mas pode ser qualquer outro, né? Então, a partir daquele, aquele coletor, ele passa a poder receber
custos, né? Então, você compra ali equipamento, você paga serviço, paga mão de obra, paga projetos, né? E ao final do empreendimento você tem que capitalizá-lo, né? Que é basicamente você fechar o coletor. A partir do momento que você fecha o coletor, aquele conjunto de bens, que a concessionária fala com a ANEEL? Olha, a partir do momento que eu capitalizar essa obra, esses bens estão à disposição do setor elétrico. A gente usa uns termos assim, os bens estão energizados ou estão capitalizados, né? A partir daquele momento é que aqueles ativos estão ali à disposição do setor elétrico, geração, transmissão ou distribuição, e do ponto de vista tarifário, aqueles ativos eles vão ser remunerados por toda a sociedade por compor essa malha de redes, né? Então, isso é um ponto muito importante para a vida da concessionária. Do ponto de vista técnico, porque aquilo ali está servindo ao setor elétrico de alguma forma, tem um transformador, tem um banco de baterias, tem um religador, tem uma torre que está servindo ao setor elétrico. E do ponto de vista regulatório e tarifário, que a ANEEL exige que esses coletores eles sejam abertos e fechados no prazo, que eles cumpram as regras, né? E do ponto de vista tarifário, é aquilo ali que vai compor a tarifa, né? Então, uma empresa que investe muito, né? Aquele montante de investimento que está ali, ele é remunerado por um percentual que chama WACC regulatório, né? Seria o custo médio de capital ponderado, né? Que a empresa tem ali. Então, aquilo ali vira, de alguma forma, receita para a empresa, né? Então, tem várias nuances. Tem a nuance técnica, né, de atender o setor, tem a nuance regulatória, de cumprir as regras da ANEEL, tem a tarifária, que se você não capitalizar aquele investimento não vai para a tarifa, então aquela história, né, você faz o investimento, mas não recebe, né? E é uma luta diária, viu, gente? O processo de revisão tarifária, que eu citei no início da palestra, é basicamente isso, é você adequar os investimentos que você fez às regras do jogo. Se você não seguir as regras, você vai gastar, vai investir, mas não vai receber na tarifa, né? E além de poder ser multado por estar, de alguma forma, descumprindo o regulatório. Que é o que a empresa está muito focada agora, né? Nas revisões tarifárias. Na realidade, essa questão da revisão tarifária, ela é um processo que acontece, se não me falha a memória, de 2 em 2 anos. É isso mesmo? São 5. 5 em 5. 5 em 5 anos. E era uma mobilização enorme, porque tudo que você conseguisse fechar e capitalizar entrava na base de cálculo da tarifa e da remuneração. E as empresas de energia que são mais eficientes, e a CEMIG é eficiente com todos os problemas que a gente enfrenta, as empresas que são mais eficientes nesse processo, elas acabam conseguindo um reajuste mais realista, maior, né? Mas mais realista em função do que ela investiu. Né? Bom, eu não tenho mais perguntas. Marcos, você tem alguma pergunta? Não, só queria agradecer o Everton pela presença aqui, está atendendo o nosso convite. Deixar claro para ele que ele está de portas abertas depois que a pandemia passar. A gente vai te convidar, de repente você pode passar lá, tomar um café com a gente. De repente fazer uma palestra para a gente, coisa parecida. Ok? Obrigadão por ter atendido o convite. E agradecer muito, obrigado por ter atendido. Obrigado por ter organizado aí. Tá. Everton, eu queria te agradecer muito, viu? Muito obrigado pelo seu tempo aí. A palestra foi excelente, viu? Foi ótimo. Bem didático mesmo, você organizou bem as suas ideias, falou bem. Agradeço demais você ter vindo aqui e ajudado os alunos a estender aí o conhecimento, que a gente passa alguma coisa na sala de aula. Mas é sempre bom ver como é que isso está lá do outro lado na prática. Além de você falar de regulação, falar da engenharia, você ainda deu uma aula de gestão de projetos, né? Dentro lá do PMI, eu achei muito bacana. Agradecer demais. Muito obrigado. Viu? Que isso, Ilza, sempre à disposição, agradeço a oportunidade, passar um pouquinho do dia a dia nosso, né? Das nossas demandas, desafios, né? Da área profissional. E sempre à disposição, quando acabar a pandemia, eu vou ir tomar um café com vocês. Tá, vai ser convidado, sim. Pode apostar. Tá certo. Bom, então vamos encerrando, né, Marco?
Isso, obrigado por todo mundo. Prazer conversar com todo mundo. A palestra vai ser disponibilizada no YouTube mais tarde. E aí, quando disponibilizar, a gente manda o link para todo mundo. Inclusive para você, Everton, ok? Ok.